Eu gostaria de saber do senhor, porque foi citado o primeiro campo pastoral, foi a cidade de Oswaldo Cruz. Como foi o convite? Porque o senhor já relatou que a formação ela foi bem modesta, sem um culto de gratidão a Deus, por todas as questões, né, em torno daqueles anos, da década de 60. Mas assim que o senhor recebeu o convite do presbitério, da igreja local, qual foi o sentimento e como foram os primeiros meses, os primeiros anos do pastorado? É, tem que voltar no ano de 68. Foi o ano crítico do regime militar, por causa dos AI-5? movimentos estudantis. E eu estava no olho do furacão dos movimentos estudantis, por ter sido expulso, por ter sido sair do seminário porque eu fiquei como representante dos alunos, junto à congregação, porque o nosso centro acadêmico foi extinto, mas não podiam tirar do regimento interno do nosso seminário a representação do alunado, e eu fiquei como representante dos meus colegas. Então, a gente sofreu muito, porque tudo isso descarregou em nós como insurretos, subversivos, como perigosos. Um ano antes de eu me formar, uma igreja do meu presbitério, uma grande igreja, já tinha me convidado por escrito para eu ir como pastor para esta igreja no final do ano. Mas só que com esse histórico, essa igreja não me quis mais. E eu cheguei para o presbitério naquela angústia, naquele drama, e como vai ser? E daí o presbitério me manda para mim, uma das mais ricas e preciosas igrejas naquela época, para que eu fosse pastor. E aqui começa uma história de aprendizado, porque o seminário, você está como licenciado, você sabe disso, Guilherme, nossa faculdade de teologia, nenhuma faculdade de teologia, você sai dela já pastor, não é assim. Então, os primeiros anos são anos realmente muito difíceis. E eu tive um pastor, um conselho maravilhoso. E começa a minha trajetória, Júlio César e meus queridos irmãos, minha trajetória nessa área social. Porque na minha segunda semana, eu ainda era pastor solteiro, eu ficava na casa de um presbítero da igreja, passando pela rodoviária, uma briga de criança, fui apartar e sentei com elas na sarjeta, era 1h da tarde, por aí, meio-dia, e o que vocês estão fazendo que não estão na escola? Aí uma criança, um menino, meu pai está na cadeia, outra menina, minha mãe passou a noite na rua, puxa, aquilo mexeu comigo. Saio dali, uma quadra da prefeitura, emboquei na sala do prefeito, a secretária correndo atrás de mim, prefeito, eu vi ali um problema que é seu, porque o senhor é líder temporal nessa cidade, mas também é meu, porque eu sou líder espiritual nessa cidade. Eu sou atual pastor da Igreja Presbiteriana, lá embaixo, que o senhor conhece, e eu vim narrar o que eu vi e oferecer o meu serviço, gratuitamente. Eu quero ser voluntário, ajudar o senhor nisso. Contei, ele me catou, vamos lá falar com o meretríssimo. Ele era semi-analfabeto, coitado. Vamos lá falar com o juiz. Daí fomos lá, o juiz já chamou o promotor e convocou na minha frente todas as lideranças da cidade. Aquela noite, é claro, eu levei o meu presbítero, falei, não vou sozinho nesse tal negócio. Foi criado o conselho carcerário da cidade e o juiz me indicou para ser o primeiro presidente. Eu falei, doutor, eu estou chegando na cidade e ninguém me conhece, eu nem sei o que é esse tal negócio aí, né? Não, o senhor vai ter
Nossa, o senhor viu um problema que está aqui no nosso rosto e nós nunca tomamos providência. Bom, iniciamos um trabalho, montamos na igreja, reforço escolar para quem estudava de manhã estava na igreja, almoçava lá. Quem estudava de manhã vinha, almoçava na igreja e tinha reforço. As mães recebiam formação, aulas que a minha sociedade de senhoras na época dava. Eu oferecia cursos profissionalizantes na cadeia. O delegado tornou-se um grande amigo meu. Então, isso, olha, na época eu nem imaginava e nem sonhava ser Polícia Federal, nem sonho passava na minha cabeça em entrar na polícia, como aconteceu alguns anos depois. Então, esse foi meu início. Guilherme, se eu posso te aconselhar, querido, você começando o ministério, você é pastor da cidade. Agora é minha cidade, porque me deram o título de cidadão paulistano, então aí sua cidade é minha cidade também. Eh, Você é o pastor da cidade, não é só pastor ali, daquele pedaço. Eu tinha essa consciência que Deus me chamou para ser pastor daquela cidade e ser amigo da cidade. Então, aquela igreja marcou profundamente a minha vida durante os 10 anos que eu passei lá. Lá, Júlio César, você lembrou que eu fui político. Lá eu poderia ter sido prefeito, porque foram na minha casa todas as lideranças, inclusive o padre, que era um grande amigo meu, presidente da Câmara, prefeito, que não queriam que eu saísse da cidade e queriam me eleger prefeito. Os dois partidos, que na época era Arana, né? Arena e MDB, se juntaram para. Eu falei, gente, eu sou profeta, eu não sou político. Eu faço tudo que eu fiz na cidade por ser pastor, por ser profeta. Então, isso é muito importante, que a gente tenha consciência de onde nós estamos colocados. Deus nos colocou ali para ser o servo dele e ser ministro dele e realizar ali o nosso ministério.